Eu sou o Shaul, profeta de Al. É um prazer estar com vocês aqui, meus irmãos, no canal TV Só as Escrituras Sagradas. Aqui nós deliberamos a palavra de Al. E nesse vídeo 2, nós vamos falar sobre os nomes de blasfêmia que nós encontramos em Apocalipse 17:3. Vamos dar uma olhada lá. Apocalipse 17:3, que diz para nós o seguinte: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, irmãos, nós podemos aqui entender nesse versículo 3 do capítulo 17 de Apocalipse, que uma mulher está assentada sobre a besta, sobre uma besta. E essa mulher traz consigo nomes de blasfêmia. E dentro da profecia, a gente entende que mulher significa igreja. Ou seja, uma igreja cheia de nome de blasfêmia. O sistema religioso que a gente conhece hoje, ele forma apenas uma igreja. Porque se nós formos parar para analisar, Ial tem a sua igreja, Ialcha, né? Porque Ial é o nome do pai, Ialcha é o nome do filho. Então, o filho, o pai, tem uma igreja. Satã também tem. E a mulher assentada sobre a besta de cor escarlata, ela representa, me perdoe você que vai ouvir isso agora e vai de repente até querer tirar do canal, você é livre para isso. A mulher que representa a igreja de cor escarlata, cor vermelha, é a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja dos Pontífices, a Igreja que batizou, que imergiu Constantino, o imperador do Império Romano. Constantino fez grandes mudanças. Então a Igreja de cor escarlata é a Igreja Católica. É a Igreja Católica Apostólica Romana. E por falar em cor escarlata, irmãos, vocês estão vendo aqui que eu estou no meu cenário, eu estou de vermelho e tem uma cortina vermelha aqui atrás de mim. Mas esse canal, o perfil desse canal nessa cor, é exatamente a cor que me lembra o sangue de Yahshua que foi derramado por nós. Que o sangue de Yahshua também era vermelho igual o nosso, irmão. Agora, o vermelho aqui nesse canal, ele tem uma força positiva. O vermelho aqui, irmão, nos faz lembrar que o nosso Salvador derramou o seu sangue por nós. O vermelho lá, na mulher de Babilônia, na mulher de cor escarlata, lá mostra que foi ela que matou Yahshua. Ela que matou o Mashiach, o nosso Salvador. Então o vermelho lá representa que ela é uma mulher homicida. Ela derramou o sangue de Yahshua. Porque foi o Império Romano que matou Yahshua. O Império Romano. E o Império Romano, ele é representado pela Igreja Católica. O Vaticano está onde? Em Roma. O Vaticano está na cidade de Roma. Então, o vermelho dessa mulher representa o sangue de Yahshua que ela derramou. Aqui nesse canal, o vermelho aqui nesse canal representa o sangue de Yahshua que foi derramado por nós. Mas causado pela mulher lá de Apocalipse 17:3, que está cheia de nome de blasfêmia. E nós temos que fazer uma pergunta, irmão. Se o Apocalipse revela esses detalhes,
dizendo para nós que a mulher está cheia de nome de blasfêmia. Nós temos que fazer uma pergunta. Que nomes são esses? Que nomes de blasfêmia são esses? É uma coisa que nós devemos perguntar. Quais são esses nomes de blasfêmia? São os nomes, irmãos, que ficaram no lugar do Pai e do Filho. Os nomes que não representam nem o Pai e nem o Filho. Então, que nomes são esses? Quais são esses nomes de blasfêmia que a mulher carrega, que a mulher traz, que a mulher de Babilônia, a grande prostituta, traz? Quais são os nomes de blasfêmia? Por exemplo, irmãos, um nome de blasfêmia, principalmente quando ele é colocado no lugar de Al, ele é um nome de blasfêmia. Porque aonde tem que estar Ial é Ial, não pode ter outro nome ali. Por exemplo, nós devemos fazer uma pergunta. Mas antes, eu quero ir com vocês na Bíblia mais uma vez, para que a gente possa entender aqui. Vamos lá em Oséias 2,16. Oséias 2,16. Oséias 2,16, que diz para nós o seguinte, irmãos. Diz para nós o seguinte, ó. E naquele dia, diz Ial, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Por que eu li aqui, e naquele dia, diz Ial? Por que eu não li Senhor aqui? Olha que está todas as letras na maiúscula. Por que eu não li Senhor aqui? Aqui está escrito Senhor. Mas por que eu li aqui Ial? E naquele dia diz Ial, tu me chamarás meu marido e não mais me chamarás meu Baal. Então, irmãos, a gente deve fazer a pergunta. Quando é que as pessoas chamam Ial de Baal? Eu fiz essa pergunta para Ial e pedi a ele que me mostrasse qual foi a vez que eu chamei ele de Baal. Então ele me fez começar a estudar as Escrituras e me ensinando um pouco aqui, um pouco ali do hebraico. Então eu descobri que dentro do hebraico o título Senhor não é igual aqui, não é igual fora de Israel, que a gente conhece hoje como Israel. Então, dentro do hebraico, o nome Senhor, o significado do nome Senhor, do título Senhor, é Baal. Então, quando você se refere, quando você entra na presença de Ial, usando esse título, você está chamando Ial de Baal. Você não está chamando ele de Ial, não está chamando ele de meu marido, mas está chamando ele de Baal. E Baal é um ídolo, irmãos. A gente sabe disso. E aonde você vê nas Escrituras o título Senhor, principalmente no contexto que deveria estar Ial ali, porque onde você vê Senhor com todas as letras na maiúscula, ali deveria estar escrito Ial. Porque Ial, irmãos, é o nome do nosso Pai. Iud-Re, Vav-Re, Ial. O leão ruge. Salmo 150, verso 6, diz que tudo que tem fôlego louva a Ial. Então o leão ruge. O leão ruge assim: Ial, 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 Ial. O cachorro: Ial, 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 Ial. Então tudo que tem fôlego louva Ial. E dentro do contexto, irmãos, do Salmo 8, se não me falha a memória, falando das crianças, de criança de peito tiraste o perfeito louvor. Criança de peito não fala, irmãos, mas criança de peito chora. E no choro de uma criança, no chorinho de uma criança, você consegue escutar o nome Ial. Ial, 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 Ial. Um
uns numa frequência mais baixa, outros numa frequência mais alta, mas você consegue escutar o nome do pai no choro de uma criança. Por isso as escrituras dizem, de criança de peito tiraste o perfeito louvor, por causa dos adversários, por causa dos inimigos, ou por causa do adversário, por causa do inimigo. Agora, por que causa? Porque falou que de criança de peito tiraste o perfeito louvor por causa do inimigo. Porque Yahweh sabia, irmãos, que o inimigo iria tratar de mudar o seu nome e também o nome de seu filho. Essa que é a grande realidade dos fatos. E por isso ele traz em Provérbio 30, verso 4, vamos dar uma olhada lá em Provérbio 30, verso 4. Por que Yahweh faz um desafio para nós nesse livro? Provérbio 30, verso 4. Provérbio 30, verso 4. Verso 4. Está dizendo para nós o seguinte, irmãos. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Hoje eu respondo essa pergunta. Yahweh dos exércitos. E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Hoje eu respondo Yahusha. Antes eu respondia aqui na primeira pergunta. São várias perguntas. Quem subiu ao céu e desceu? É lógico que foi Yahweh. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? Então, irmãos, a resposta a essa pergunta, o nome de quem criou todas as coisas, é Yahweh dos exércitos. Ele criou por intermédio, por meio de Yahusha, através de Yahusha. Yahweh criou todas as coisas através de Yahusha. Yahusha não é o criador original. Yahusha é o instrumento que Yahweh usou para criar todas as coisas. Porque o próprio Yahusha foi criado por Yahweh. O próprio Yahusha, houve um período na eternidade que ele não existiu. Houve um período que ele não existiu. Um período em que ele esteve oculto na eternidade. Ou seja, um período em que ele não se apresentava. Um período do qual ele esteve oculto em Yahweh, no Pai. Essa que é a grande realidade dos fatos. E Yahweh criou todas as coisas por meio dele. Então, o desafio a essa pergunta é para aguçar a nossa mente e também para nós entendermos o projeto, a artimanha do inimigo, que cuidou em mudar o tempo e também cuidou em mudar os nomes, o nome do Pai, o nome do Filho. E nós precisamos ter em mente que essa mudança, irmãos, ela não vai acontecer pela segunda vez. Quando Yahweh estabelecer todas as coisas, ele não vai deixar o nome dele ser blasfemado outra vez. Ele permitiu agora porque ele também tinha que deixar o inimigo manifestar o caráter de mentira que o inimigo tem. E Yahweh tinha que deixar o inimigo fazer a obra que ele está fazendo até agora. E para isso, ele teve que permitir deixar o seu nome ser blasfemado. Mas no livro de Isaías, ele promete que nunca mais ele vai deixar o nome dele ser blasfemado. E não haverá necessidade dele permitir. Porque quando ele fizer nova todas as coisas, nunca mais ninguém vai se levantar contra ele. Então, dentro de uma estrutura, irmãos, que a gente tem que analisar, nós temos que entender que essa besta que está cheia de nome de blasfêmia, eu não quero passar, quantos minutos eu estou ali?
Quantos minutos? Já tem 15 minutos. Não quero deixar passar de 30, não. Então, irmãos, nós temos que entender que é propósito de Satã deixar as pessoas à deriva a respeito do nome do Pai e do Filho. Por que ele quer deixar a deriva? Por que ele precisa deixar a deriva? Deixar as pessoas ficar acreditando em vários nomes. E tudo são nome de blasfêmia, irmãos. Yeshua, Hamashia, Dizer, que é no inglês, Yeshua, Hamashia no aramaico, Yesu no latim, Jesus no português. Todos esses nomes estão fora do hebraico. E a nossa salvação, ela é configurada dentro do hebraico. Ela não é configurada fora do hebraico, mas ela é dentro do hebraico. Porque Yahushua, quando conversava com a mulher samaritana, ele disse para ela, aqui, irmãos, no livro de João, eu repito, está cheio de nomes de blasfêmia no livro de João. Mas o livro de João, ele não é 100% herético. Ele está cheio de heresias, muitas heresias. Eu acredito mais do que em qualquer outro livro das Escrituras. O livro de João está cheio de heresia, mais do que qualquer outro livro. Mas tem algumas coisas aqui, irmãos, que nós não podemos jogar fora. Porque o relato da conversa de Yahushua com a mulher samaritana, embora nós não vemos esse relato em nenhum outro evangelho, somente aqui, mas esse relato é fundamental, porque ele mostra para nós a origem da nossa salvação. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos Yaldim. Essa palavra aqui, irmãos, judeu, é outra palavra de blasfêmia, outro nome de blasfêmia. Ali deveria estar Yaldim, porque Din no hebraico é povo. Então aqui judeu está fazendo uma homenagem a Zeus, que é representado por Deus. Deus, quando você fala Deus, na verdade você está falando Zeus. É uma forma modificada. Eles modificaram. Aqui deveria estar Yaldim, porque a salvação vem dos Yaldim. Se bem que, se nós formos levar em consideração, vamos levando em consideração no contexto que o idioma do judeu é o hebraico, vamos levar em consideração o idioma que o judeu fala. Qual é o idioma que o judeu fala? Hebraico. A língua materna do povo de Israel, que a gente conhece hoje como Israel, a língua materna é o hebraico. E o que Yahushua falou? A salvação vem do hebraico. O nome do nosso Salvador, ele está caracterizado, originalizado dentro do hebraico. Por que nós temos que buscar o nome dentro do hebraico? Porque é a raiz da língua que Yahushua nasceu. Yahushua não nasceu em Roma, não nasceu no Brasil, não nasceu na Arábia. Lá na Arábia, eles falam que é Isa. E não tem nada a ver, irmãos. Todos os nomes fora da raiz hebraica, no contexto de salvação, é mentira. É engodo de Satanás. Por que Satanás faz isso? Por que Satanás faz isso, irmãos? Olha só. Vamos de novo nas Escrituras. Agora vamos em Atos 12. Atos 12 não. Atos 4, 12, se não me falha a memória. Atos 4, 12. Atos 4, 12. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então aqui, o apóstolo, ele está falando de Yahushua, irmãos. Aqui ele está falando de Yahushua. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Qual é o nome, irmãos, que é dado entre os homens
que importa que sejamos salvos. É Yahshua, não é Jesus. Não é dizer. Jesus no português, não é Iesu no latim, não é Isa no árabe, não é Yeshua Hamashia no aramaico, não é Yeshua Hamashia no aramaico, não, irmãos. É Yahshua. O nome do nosso Salvador é Yahshua. Shá significa salvação. Yahshua. Shá significa salvação. Salvação de Yah, lido da direita para a esquerda. Nós vamos encontrar a salvação de Yah. Lido da esquerda para a direita, Yah salva. Entende, irmãos? A importância de nós conhecermos o nome do nosso Salvador dentro da língua materna? Porque é esse nome, irmãos, é neste nome que está a salvação. Só a salvação em um único nome. Não tem salvação em mais de um nome. Só a salvação em um só nome. E se você for pegar Jesus, Iesu, Jesus no português, Iesu no latim, Yeshua Hamashia no aramaico, Isa no árabe e Dizer no inglês, só aí são 5 nomes, irmãos. Nós acabamos de ler em Atos 4:12 que há salvação apenas em um só nome. Não há salvação em 2 nomes. Só há salvação apenas em um só nome. E esse nome é Yahshua. E esse nome é o nome perfeito. Porque no nome Yahshua nós encontramos o nome do Pai. O que as Escrituras diz? O Filho herdou o nome que está acima de todo nome. Isso está lá em Hebreus. Ele herdou o nome que está acima de todo nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? Yah. Yah dos exércitos é o nome que está acima de todo nome. E nós temos que pautar a nossa salvação dentro dessa estrutura, dentro desse contexto. Lembrando que a origem do nome que nos salva, ela não é latina, ela não é português, ela não é aramaico, ela é a origem do nome hebraica, irmãos. O nome do nosso Salvador é Yahshua. Ele nasceu em Israel, que a gente conhece hoje como Israel. Então, dando para poder vocês analisarem e entender os nomes de blasfêmia que a besta carrega, talvez no vídeo 3 eu deva dar continuidade a esse tema. Talvez no vídeo 3 eu deva dar continuidade a esse tema. Vou falar um pouco mais a respeito desses nomes de blasfêmia, a respeito do engano que Satã traz à humanidade. No vídeo 3 eu vou dar continuidade a esse assunto. Que Yah nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua, o Mashiach. Que assim seja.